Bom dia a todos, saúdo a todos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Edson, sejam bem-vindos ao Despertar com Deus. Nessa manhã eu gostaria de estar lendo com vocês um texto da Palavra de Deus que está no Evangelho de Lucas, Lucas capítulo 11, no verso 13, a Palavra de Deus diz assim: Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Amém? O próprio Senhor Jesus Cristo nos prometeu que enviaria o Consolador. O próprio Senhor Jesus Cristo nos prometeu o Espírito Santo de Deus. Que cada um de nós que cremos no nosso Senhor Jesus Cristo, receberemos dele o Espírito Santo. Receber o Espírito Santo não significa que você vai sentir algo diferente, que você vai sentir um arrepio, algo desse tipo, uma emoção. Não. O Espírito Santo é uma pessoa da Trindade de Deus. É a terceira pessoa. Ou melhor, Deus é triuno, são três em um, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então nós temos que entender que quando o Senhor Jesus Cristo nos prometeu o Consolador, o Espírito Santo de Deus, e que ele habitaria dentro de nós, assim então, na verdade, vivemos uma vida com o auxílio de alguém, de uma pessoa, da terceira pessoa da Trindade Divina. Então, quando nós dizemos que queremos Cristo em nossas vidas, nós deixamos com que o Espírito Santo passe a habitar dentro de nós. E o Espírito Santo habitando em nós, começaremos a dar o quê? O fruto do Espírito. E quando nós lemos em Gálatas 5:22, quais são os frutos do Espírito, nós vemos que o amor, a benignidade, a bondade, a mansidão, o domínio próprio, todos esses são fruto do Espírito. Na verdade, é um fruto só. Só que todas essas camadas fazem parte desse fruto. Então, quando nós, na verdade, oferecemos nossa vida a Deus e falamos, Deus, habita em nós, nós entregamos a nossa vida para Cristo, nós automaticamente recebemos dele. E ele fala, peçam e receberão o Espírito Santo de Deus. Então, na verdade, o Espírito Santo de Deus passará a habitar dentro de cada um de nós. E assim começaremos a demonstrar o fruto do Espírito em nós. Então, por isso, é muito importante que o cristão, aquele que crê no Senhor Jesus Cristo, possa fazer com que o Espírito Santo faça morada em cada um de nós. E assim possamos demonstrar desse fruto do Espírito. Porque, na verdade, o Consolador, ele nos ajudará a enfrentar as situações difíceis desse mundo. Porque quando nós seguimos a Cristo, nós estamos na contramão desse mundo. E muitas coisas que são do mundo agradam a carne, mas não agradam a Deus. Por isso, em nome do Senhor Jesus Cristo, que possamos ser cheios do Espírito, que possamos demonstrar do fruto do Espírito, que possamos mostrar, possamos exalar do fruto do Espírito em nossas vidas e que as pessoas possam ver em nós, que possamos ser testemunhas vivas do amor de Deus em toda essa terra. Por isso, em nome de Jesus, que o teu corpo, que o nosso corpo possa ser a casa, a morada do Espírito Santo de Deus. E assim possamos viver a nossa vida segundo a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Amém? Vamos orar nessa manhã então. Querido soberano Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer e te adorar, ó Deus, pelo Espírito Santo, Pai. Ó Deus, Espírito Santo, tu és bem-vindo em nossas vidas. E nós te agradecemos porque o Senhor nos ajuda a superar os desafios, as provações, as tentações, as dificuldades que o mundo tenta nos combater, que o inimigo tenta nos combater, ó Deus. Ó, obrigado, Espírito Santo de Deus. Obrigado por nos ajudar, por ser o nosso Consolador, por ser o nosso ajudador.
Nós te adoramos, Senhor, nessa manhã, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a todos, tenha um ótimo dia. Não se esqueça, você que não é inscrito, se inscreva nesse canal, curta esse canal, compartilhe essa mensagem com o máximo de pessoas possíveis, para que as outras pessoas também possam ser alcançadas em nome do Senhor Jesus.